A graça e a paz, da parte do nosso Deus e Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de compartilhar uma palavra de Deus. Eu espero que essa palavra toque no seu coração, meu irmão. Nós oramos pedindo para que Deus falasse através da sua palavra e que essa palavra fosse útil para aplicarmos ela na nossa vida, para que ela fosse útil para a correção, para nos redarguir, para nos corrigir, para nos instruir, para que sejamos melhores servos do Senhor durante nossa caminhada cristã. E a mensagem que eu queria compartilhar com você nessa noite se chama Deus realmente chama seu povo para uma reflexão. Então Deus está nos convidando essa noite para que venhamos refletir, venhamos considerar os nossos caminhos, a nossa vida. Então, fique comigo nesse momento. Sabe, nós estamos tendo esse período de culto, e esse período de culto estamos na nossa casa, então tantas coisas procuram nos distrair, procuram tirar o nosso foco, mas isso não pode acontecer. Sabe, faça um compromisso agora com o Senhor de se manter conectado com Ele, ligado, porque Ele tem algo especial para mim, algo especial para você. Eu gostaria de orar com o irmão nesse momento. Senhor, obrigado pela oportunidade de sermos teus filhos, ó Deus, na verdade de sermos encontrados no Senhor. Não merecemos o teu favor, não merecemos, ó Deus, a tua graça, mas o teu favor nos alcançou. Então queremos, ó Deus, realmente refletir agora na tua palavra e que essa palavra venha de encontro aos nossos corações. Que a tua palavra ministre, ó Deus, na nossa vida e que venhamos sair daqui, ó Deus, desse momento de culto, transformados pela tua palavra. Deus, não somos nós, ó Deus, não somos nós, mas é o Senhor quem é importante, Deus. Então queremos, ó Deus, realmente declarar e considerar, ó Deus, o Senhor como Rei, como soberano, como supremo Deus, é aquele que controla e que dirige, Pai, toda a nossa vida. Então entregamos nesse momento, ó Deus, a nossa vida nas Tuas mãos, para que através, ó Deus, dessa palavra compartilhada, o Senhor, ó Deus, fale conosco. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Então Deus nos chama para uma reflexão, Deus chama o seu povo para uma reflexão. E o texto que nós vamos pensar se encontra no livro do profeta Ageu, um segundo menor livro do Antigo Testamento, segundo menor livro profético. E eu queria compartilhar apenas o capítulo 1, nós vamos ler alguns versículos desse capítulo 1, e onde Deus exorta o seu povo a reconstruir o templo. Então, acompanhe comigo essa leitura. Se você tiver com sua Bíblia, fácil, também acompanhe essa leitura. Creio que Deus, somente a exposição, somente a leitura desse texto já tem algo tão profundo que ele fala ao nosso coração também. Então diz assim a palavra de Deus, Ageu capítulo 1, versículo 1. No segundo ano do reinado de Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo:
Assim diz o Senhor dos Exércitos: este povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Por isso, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas não chegam a matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põem roupa, mas ninguém se aquece. O que recebe o salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Versículo 8. Vão até o monte, tragam madeira e reconstruam o templo. Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco, e esse pouco, quando levaram para casa, eu o dissipei com um sopro. E por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos: porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa da sua própria casa. Por isso os céus retêm o seu orvalho, e a terra não produz o seu fruto. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o solo. Sabe, por isso ele não produz. Sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Amém? Até o versículo 11. Até aqui é o que nós vamos pensar. Deus chama então o seu povo para uma reflexão. Eu queria compartilhar então contigo sobre a importância, sobre essa necessidade que nós temos de pensar como anda o nosso relacionamento com Deus. O quanto nós temos investido no reino, o quanto temos investido nesse período de quarentena, onde nós fomos confinados, a um isolamento social, o quanto você tem investido no Senhor, na obra dele, no reino dele, ou tem ficado no Netflix, maratona de séries para assistir, é super top, né? Barato, onde você pode assistir várias coisas e a sua ênfase muitas vezes tem sido ali, uma preguiça, ou talvez você está trabalhando também, mas só que você não tem mais esse compromisso de ir até o templo, ir até a igreja nos domingos por causa desse período tão complicado que temos passado, né? Então eu queria te chamar, porque é Deus que está te chamando para que você faça uma reflexão, porque Ele chama o seu povo nesse texto para refletir, né? Considere os seus caminhos. Ageu, ele foi um dos profetas que profetizou pós-cativeiro, né? Ele é contemporâneo de Zacarias e ambos incentivaram o povo a reconstruir o templo. Ageu é o segundo menor livro do Antigo Testamento, nós já comentamos isso, e vemos ali que a exortação dele foi baseada também na autorização que o rei Ciro tinha dado, quando ele fez um decreto liberando o povo para reconstruir Jerusalém. E mesmo com esse decreto, uma das coisas que nós vemos ali nas Escrituras é que os samaritanos eles sempre foram contra. Durante todo o período de trabalho da reconstrução de Jerusalém, os samaritanos eles se opunham a isso. Zorobabel foi o homem que foi convocado para liderar o povo nesse retorno para Jerusalém e para encabeçar a reconstrução do templo. Mais para frente, o rei Ataxerxes ele assume ali o reino
E ele é um homem, então, que deu ouvido aos samaritanos. Ele proibiu, então, a construção do templo. A gente vê esses amparados, esses fatos históricos, e 16 anos a construção ficou parada. Então, tudo isso é um contexto ali para o livro de Ageu, tá? Mas agora nós vamos ver um contexto menor, um contexto dentro do que a própria leitura nos traz, que se encontra no versículo 1 que nós lemos. No segundo ano do reinado de Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo. Então, nesse versículo 1, nós conseguimos nos situar. Nesse versículo 1, é importante notar que a palavra do Senhor é que foi exposta. Sabe, não foi o profeta Ageu a fonte dessa mensagem, mas sim o próprio Deus. E nós lemos aqui que veio a palavra do Senhor a Zorobabel. Ageu ele foi apenas um instrumento, mas era a palavra de Deus que estava sendo falada, era a palavra de Deus que estava sendo pregada, era a palavra de Deus que estava tocando no coração daqueles homens, que estava sendo dirigida. Tá? Outro fato interessante que nós vemos aqui, quando aconteceu essa declaração, quando que essa profecia foi entregue, quando essa palavra foi ministrada. Essa palavra foi ministrada no primeiro dia do mês, ali do sexto mês, né? No primeiro dia. Era uma festa, onde o povo se reunia, né? Onde o povo se levantava juntos e eles estavam juntos. Então, o primeiro profeta que prega pós-cativeiro e que há uma quebra do silêncio de Deus, aqui é Ageu. Deus volta a falar com o seu povo, dentro de uma congregação, dentro de um povo que se reúne, né? E quando eu leio esse texto, eu me lembro de Lutero, quando ele coloca e afixa as 99 teses ali, no dia 31 de outubro, no castelo de Wittenberg. Por que eu me lembro? Porque ele fez de propósito, ele pregou aquelas teses ali no dia 31 de outubro, por quê? Porque era um dia onde que todos os povos, né, todas as pessoas, ele caminhavam e passavam ali perto do castelo de Wittenberg, porque era celebrado o dia de todos os santos. Então foi intencional. E aqui, essa palavra do Senhor veio intencionalmente nesse primeiro dia do mês. Por quê? Porque era o dia que a comunidade se reunia e essa palavra foi entregue, e os destinatários primários dessa palavra, e a gente vê porque chegou até mim, chegou até você, que é uma palavra que chegou a Israel, mas primeiramente os seus primeiros destinatários foram Zorobabel e Josué. Zorobabel e Josué, o sumo sacerdote, porque Deus ele fala primeiro com a liderança. Deus está chamando a liderança a reconsiderar, a repensar. Deus exorta primeiro ali esses homens, para que esses homens trabalhem no coração do povo. Deus sempre fala primeiro com os seus homens ali, com a sua liderança, os homens e mulheres que estão à frente. É assim a forma que Deus ele age. É assim que ele age ainda hoje. Essa instrução veio primeiro então para Zorobabel e Josué. Então nós vamos conversar sobre essa primeira mensagem desse livro, porque esse livro ele possui duas grandes mensagens, né? O livro de Ageu. Primeira mensagem é sobre a reconstrução do templo, sobre essa necessidade onde que Deus ele diz: o meu templo está em ruínas. Essa é a característica que Deus enxerga. Sabe, existe uma área em ruínas que precisa ser restaurada. O segundo grande tema é a reivindicação do reinado davídico, ou seja, é algo que aponta para o Messias, que aponta para o rei, aponta para aquele segundo templo que é mais glorioso do que o primeiro, onde a segunda casa será mais gloriosa que a primeira.
que é uma mensagem incrível. E aqui hoje, então, nós entendemos que o primeiro templo, sim, ele é importante. Sim, o primeiro templo precisava ser reconstruído. E também esse texto, ele aponta para o futuro, dizendo que vai haver um templo ainda mais glorioso, que não é feito por mãos humanas. Que existe um templo mais glorioso do que aquele templo de Salomão. E essa é uma verdade que a gente estuda e que a gente vê nesse livro, tá? Então a primeira questão que eu olho para esse texto, então, como eu já disse, Deus volta a falar com o seu povo. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Este povo diz, ainda não chegou a hora, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída, no versículo 2. Ele traz a conotação aqui e ele vem dentro de um contexto onde que nós vemos que houve a necessidade, houve uma importância na destruição do templo. E qual que é essa importância? A importância é porque o povo ali tinha um sentimento meio místico para com o templo do Senhor, para com o templo ali construído por Salomão, e eles acharam que o templo era a sua segurança, até que lemos ali em Jeremias, para se defender e dizendo que o mal não ia vir sobre ele, o povo declarava templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor, nós temos o templo do Senhor, isso não vai acontecer conosco. E nós vemos então dentro das Escrituras dizendo que a destruição de Jerusalém, a tomada de Jerusalém pelos babilônicos vieram pelo quê? Porque o Senhor os entregou. Porque o Senhor entregou Jerusalém, o Senhor entregou os utensílios do templo, o Senhor permitiu que essas coisas acontecessem. E olha o que a gente olha aqui, então houve essa necessidade, porque era para que eles entendessem que o importante não era o templo, mas sim o Senhor do templo. O Senhor que devia reinar. O Senhor é quem produz a segurança. Ok? E aqui nós vemos Deus voltando a falar com o seu povo. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Né? E vemos que o povo parou a obra. E por que esse povo parou a obra? Eu queria só citar alguns exemplos, algumas coisas aqui. Houve uma necessidade que Deus mandasse a reconstrução do templo. Houve a necessidade, então, que o povo voltasse a construir ali, porque haviam parado. E por que eles pararam essa obra? Primeiro, por falta de recurso. Era escasso. Todas as coisas tinham sido destruídas, eram ruínas. Então eles pararam de reconstruir o templo. Segunda coisa que nós vemos, havia uma proposta perigosa dos samaritanos, eles queriam ajudar na reconstrução do templo. E junto com essa ideia, com a filosofia e com dos samaritanos, viria uma mistura, que a gente pode chamar aqui de um ecumenismo, e que Israel não estava interessado, Judá não estava interessado que isso acontecesse. Os samaritanos, ídolos eram adorados, sabe, os povos eram misturados, era uma forma de aculturar todas as coisas. E Israel, aqui nesse ponto, o povo de Deus ali já sabia que este era um dos motivos por qual eles foram parar no cativeiro. Eles tinham acabado de sair de lá por causa das consequências da mistura, das consequências da idolatria. Eles não queriam voltar para esse ponto. Então essa proposta perigosa dos samaritanos para ajudar na reconstrução do templo foi um dos motivos pelo qual eles pararam a obra. Nós vemos também então essa oposição hostil, e essa oposição hostil dos samaritanos eram em duas táticas. Uma foi através da sedução, nós vamos ajudar vocês, nós queremos nos misturar com vocês, e eles disseram não. A segunda característica, a segunda oposição deles seria a fora a sedução, que é a primeira tática. A segunda tática seria a oposição, nós somos contra. Então eles iam para o rei, falavam, olha, se eles reconstruírem o templo,
vai ficar complicado, eles vão querer se levantar, a história mostra isso, que o povo se torna forte, daí vocês vão ter dificuldade de governar sobre eles. Até que mandaram realmente uma carta para o Artaxerxes e ele ordena com que o templo pare a obra, né? Outro motivo é as lembranças do segundo templo, aquelas lembranças do templo glorioso de Salomão, e com os recursos escassos que ele tinha, que eles estavam passando, com as dificuldades financeiras que eles tinham, eles lamentavam e choravam, dizendo: nunca vamos conseguir construir um templo como aquele, nunca vamos construir algo que agrade o Senhor. Outra característica porque eles pararam a obra foi porque eles tiveram uma conclusão, uma interpretação errada da palavra de Deus sobre os 70 anos profetizados lá por Daniel, as 70 semanas. E eles diziam: ainda não chegou o tempo de reconstruir o templo do Senhor, porque as 70 semanas de cativeiro não acabou. É o que nós lemos aqui e o que a gente entende, olhando por que eles pararam a obra. Então Deus ele se apresenta para esse povo, de acordo com esse versículo, como o Senhor dos exércitos. Então Deus está dizendo: eu tenho o domínio, e esse domínio que ele tem derruba qualquer decreto, sabe, baseado naquele que o Artaxerxes acabou fazendo, baseado no pedido dos samaritanos. Eu sou o Senhor dos exércitos, ele tem o domínio. Então o Senhor dos exércitos é quem está falando aqui. Deus também aqui, além dele se apresentar como Senhor dos exércitos, ele também demonstra o seu desgosto para com aquela situação. Ele diz: este povo, sabe, diz que não chegou o tempo. Ele não diz o meu povo, ele diz este povo. Por quê? Porque o povo tinha desistido de investir no reino. Isso causou um desgosto em Deus ao ponto que ele diz este povo. Porque eles tinham desistido de investir, sabe, de viver em função daquilo que Deus tinha projetado para a vida deles. Eles tinham desvalorizado as coisas espirituais, as reuniões, a casa, a habitação. Sabe, como Deus falou que se revelaria para eles. Ou causou um desgosto em Deus. E a desculpa do povo era: não chegou o tempo ainda. O tempo não é agora. Sabe, eu tenho outras coisas mais importantes. E nós vemos aqui que o pecado denunciado por Ageu não é um pecado com desvios morais, não é um pecado de idolatria, mas é a acomodação. O povo tinha se acomodado. O povo não estava então em pecado de adultério, não estava mentindo, não estava adorando outros deuses. Deus está falando para ele: ó, vocês se acomodaram, cuidando das suas próprias coisas. Sabe, Deus está falando que o seu reino é prioridade, e aqui o reino de Deus não era prioridade para eles. Sabe, a denúncia deles, a teologia deles, o que eles estavam defendendo quando eles diziam não chegou o tempo ainda, não era mais centrada em Deus, mas era centrada na sua própria vida, na sua própria satisfação, no seu próprio conforto. Era um povo que estava arrumando desculpas para não fazer a vontade de Deus. E me parece que isso é tão contemporâneo hoje, que isso é tão aplicável para a nossa vida. Então Deus ele se apresenta como o Senhor dos exércitos, porque é Ele que está mandando, Ele que tem domínio para quebrar qualquer decreto e derrubar qualquer ordem. E esse Deus ele se apresenta com um desgosto para este povo, dizendo que e olha para esse povo e denuncia o seu pecado, que dizia que não chegou o tempo ainda. E esse pecado era acomodação, procrastinação, que não fazia aquilo que deveria ser feito. E então Deus ele começa a trazer algumas respostas para as desculpas do seu povo, né? E as desculpas, ele começa dizendo: repensem as suas prioridades. E quando eu falo repense as suas prioridades, versículo 3 e versículo 4, a palavra do Senhor veio
por meio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Sabe, eles tinham sido autorizados a voltar para Jerusalém como uma missão. E qual era essa missão? Reconstruir o templo. Então, como vocês estão dizendo que ainda não chegou o tempo, né? Mas acaso é o tempo de vocês morarem em casas luxuosas? Não, de acordo com a ordem que eles receberam, não eram. Então o profeta os chama a repensar nas suas prioridades, porque as suas prioridades estavam invertidas. Sabe, eles investiam em casas luxuosas, porque as casas aplainadas, é isso que o texto traz dentro do seu original, ou seja, com finos acabamentos. Eles estavam deixando, então, enquanto isso, a casa de Deus em ruínas, sabe, em escombros, não ligando e não valorizando a casa de Deus. E eles estavam cuidando primeiro das suas coisas e depois das coisas de Deus. Eles estavam fazendo assim, eu em primeiro lugar e depois Deus. Eles estavam invertendo a ordem bíblica, que diz que honre ao Senhor com seus bens, com suas primícias. Busque a Deus, busque o Senhor em primeiro lugar, teu reino, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então havia uma inversão da ordem bíblica, existia uma inversão de valores, as prioridades deles precisavam ser repensadas. Eles honravam mais a si mesmo do que honravam a Deus. Isso mostra o quanto esse povo era insensato. E agora era um apelo de Deus, um apelo através do profeta Ageu para que aquele povo repensasse. Esse é um apelo para a minha vida e para a sua vida. Para que a gente repense nas nossas prioridades. Deus está falando comigo, Deus está falando com você. Versículo 5, o profeta nos desafia, nos chama para que nós venhamos a reavaliar o nosso passado. E diz assim, então, portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerem o que tem acontecido com vocês. Considerem o que tem acontecido com vocês. Olha onde os seus caminhos os levaram, a NVI diz, né? Quando nós reavaliamos o nosso passado, nós aprendemos com ele. As bases do presente estão no passado. Sabe, nós precisamos meditar no passado para não cometer os mesmos erros. Ele não está dizendo para que você viva do passado, não. Mas para que você olhe, considere, para que você medite em tudo o que vocês passaram. Olha o que vocês passaram no Egito. Olha o que vocês passaram durante toda a história de Israel e o quanto foi prejudicial vocês se manterem em pecado, desvalorizando o Senhor. Vocês foram parar no cativeiro para que Deus aplicasse o juízo e a disciplina em vocês. Então considerem o que tem acontecido com vocês. Qual o fim disso tudo? Olha a situação que vocês estão vivendo, olha! Irmão, preste atenção. Preste atenção no que tem acontecido com a tua vida, onde teus caminhos os têm levado. Esse é um apelo do profeta Ageu, na verdade, a mensagem do Senhor, como nós vimos. Considere o seu caminho, considere o que tem acontecido com você. Então nós precisamos meditar, reavaliar o nosso passado e aprender com ele. Deus está nos dando uma direção quando nós olhamos para lá, e onde nós estamos hoje, e ele vai apontar para onde ele quer que nós vamos no nosso futuro. Reavalie o passado. E ele diz ainda, continuando aqui no versículo 6, nós vemos que o investimento errado traz resultado insatisfatório. Ou seja, investimento errado traz resultado insatisfatório. Vocês semeiam muito e colhem pouco. Comem, mas isso não chega a matar a sua fome. Bebem, mas isso não dá para ficar insatisfeito. Põem roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe ou coloca numa sacola furada.
Sabe, eles recebiam, eles colhiam, eles semeavam muito, eles comiam, eles bebiam, eles colocavam roupas, sabe, mas o muito que eles tinham não os satisfaziam. Quando o homem não vive o projeto de Deus para a vida dele, ele nunca vai encontrar satisfação na sua vida. Talvez hoje você viva uma insatisfação completa. Talvez hoje no seu coração você não tenha encontrado um significado. Você esteja se sentindo insatisfeito com o que está acontecendo, com o que você está passando. Isso demonstra muitas vezes, meu irmão, que nós temos investido em algo errado, porque quando nós investimos em algo errado, o resultado é a insatisfação. Sem Deus como prioridade, todo investimento não traz um retorno que completa o buraco que tem dentro do nosso coração. Sem Deus como prioridade, meu irmão, grave isso. Todo nosso investimento não traz retorno, sabe? Nunca teremos o nosso coração satisfeito. E nesse caso aqui nós lemos no texto, Deus é o agente que produz essa insatisfação. Vocês semearam muito e colheram pouco, mas isso não chega a matar a fome. Vocês bebem, mas isso não dá para ficar satisfeitos. Vocês põem roupa, mas ninguém se aquece. E o que se aquece e o que recebe o salário, recebe e coloca numa sacola furada. Então Deus aponta, aqui está apontando a razão do sofrimento humano. E a razão desse sofrimento humano é porque nós temos investido em coisas erradas e por isso vivemos insatisfeitos. A razão do sofrimento humano é porque nossa motivação é incorreta. Então aqui o profeta, trazendo a palavra de Deus, ele aponta para uma outra verdade sobre a importância da motivação correta. Assim diz o Senhor dos Exércitos, no versículo 7 de novo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerem o que tem acontecido com vocês. Ele repete então a consideração, ele repete que nós devemos considerar, olhar para o passado. Então ele diz, considere como foi com Davi. Sabe aquela ideia de Davi? Ele ansiou por construir o templo do Senhor, ele queria dar o melhor, ele queria fazer o melhor para Deus, para que aquele templo fosse uma habitação aceitável para o Senhor. Ele comprou um terreno, disse que eu não posso ofertar nada para o Senhor que não me custe algo. Então nós vimos em Davi um coração desejoso de construir um templo que fosse digno da glória de Deus. Aqui a situação está inversa. Eles querem o melhor para eles mesmos. E Deus está em segundo plano. Uma motivação errada. Então, o profeta traz a palavra do Senhor, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerem o que tem acontecido com vocês, considerem o passado, considerem onde o caminho de vocês os tem levado. Por que vocês não agem com a mesma motivação de coração de Davi? Ele colocou o templo do Senhor em primeiro lugar. Ele colocou o Senhor como prioridade na sua vida. E ele vai declarar isso depois no capítulo 2, quando ele faz a reivindicação do reinado davídico. Quando ele fala de um templo ali que será muito mais glorioso do que o primeiro, a glória do segundo templo será maior do que do primeiro. Então aqui a situação que nós vemos desse povo é inversa, eles querem o melhor para eles mesmos. Então a gente faz com esse diagnóstico, o próprio Deus faz aqui que o problema deles então não era a falta de recurso. Então Deus demonstrou que o problema deles não era a falta de recurso, mas sim a falta de prioridade. Deus não era a sua prioridade. O recurso da igreja, não, antes de ser o importante, o investimento financeiro, o importante é a fé.
se você se dispor a fazer, se você der o melhor, o seu melhor, sabe, fizer o possível, sabe, este é o investimento que agrada principalmente o coração de Deus. Uma igreja, ela não deixa de avançar porque ela é pobre. Uma igreja, ela deixa de avançar se ela é infiel e se ela é incrédula. Então, o que nós vemos aqui é isso, né, que havia uma motivação errada. Então, nós vimos que o problema não era falta de investimento, não era falta de recurso, mas era falta de prioridade. Era falta de ter uma motivação correta. Era falta de ter fé e investir naquilo que Deus tinha falado para que ele investisse. Deus se agrada quando investimos em sua casa. No versículo 8, vão até o monte, tragam madeira e reconstruam o templo. Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Deus se agrada quando investimos em sua casa. Sabe, não é por causa que a estrutura é santa, mas porque Deus é glorificado no local onde o povo se reúne. Sabe, começou com o tabernáculo, quando Deus ordenou que o tabernáculo fosse construído. Sabe, depois nós vemos o templo de Salomão, e esta ideia não muda. Sabe, quando a igreja está reunida, se há num local ali, o Senhor ordena a sua bênção. Deus se agrada então quando investimos na sua casa. Vai até o monte, tragam, reconstruam. E aqui nós vemos o verbo sendo utilizado para que aquele povo haja com a mesma pressa que eles estavam agindo, para correr e buscar recursos para sua casa. Agora Deus ele usa o verbo para que eles invistam as suas forças, para que houvesse um investimento na casa do Senhor que estava em ruína. Então esses verbos são utilizados para demonstrar que nós devemos agir, que nós devemos agir com pressa, com prontidão e com alegria. Deus requer as primícias, versículo 9. Vocês esperavam que fosse muito, mas veio pouco. Nesse pouco, quando o levaram para casa, eu dissipei com um sopro. E por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre para a sua própria casa. Deus requer primícias, meu irmão. O povo trazia sobras a Deus. O tempo que sobrava, o recurso que sobrava. Deus, o nosso Deus, ele não é o Deus de sobra. Por pouco, sabe, por isso nós vemos o pouco que eles tinham, Deus soprava. Porque eu não quero migalhas. Sabe, é isso que ele está dizendo. Se alguém te oferece, meu irmão, um pedaço de pizza, vamos lá, e você aceita um pedaço de pizza, aí depois ele vem e te entrega só a borda, como um pedaço de pizza. Você vai gostar? É sobra, é resto, é migalha. E isso serve de ilustração. Sabe, Deus requer a primícia. Quando você for ofertar, pense nisso. Quando você for entregar ao Senhor, pense nisso. Reflita. O nosso Deus não é um Deus de sobra, como você tem ofertado e entregado a Deus. Então aqui podemos também inverter. Se nós fôssemos rápidos, zelosos para com a casa de Deus, sairíamos abençoados, pois existe uma conexão grande entre a consagração e a bênção do Senhor. É o que as Escrituras sempre ensinam, que existe uma conexão entre a consagração e a bênção do Senhor. O Deus que abençoa também é o Deus que retém a bênção. Versículo 10, nós estamos caminhando aqui, estamos terminando já. Por isso os céus retêm o seu orvalho e a terra não produz o seu fruto. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o solo que produz, sobre as pessoas e sobre os animais e sobre todo o trabalho das suas mãos.
Então Deus é o agente da disciplina. Os céus e a terra se unem como um instrumento de disciplina sobre o povo. Deus manda seca sobre a terra. Deus retém o orvalho sobre as plantações, sabe, sobre o homem, sobre o trabalho do homem, porque Deus está disciplinando o seu povo. Deus impede de usufruir de bênção quando deixamos de investir na sua obra. Sabe, ele retém o orvalho sobre a pessoa, sobre a plantação, sobre o azeite, sobre o trabalho das mãos dos homens. A bênção não vem, porque há inversão de valores. Porque como nós vimos, o pecado denunciado ali é a omissão, o pecado denunciado ali é o marasmo, é não fazer o que deve ser feito, é omitir o serviço do reino. Esse é o pecado denunciado. Então considere comigo. Sabe, considerem o que tem acontecido com vocês. Onde os seus caminhos os têm levado. É assim que a gente conclui. Sabe o que você tem feito da sua vida? Esse é um livro que não precisava, é uma mensagem que não precisava ser exposta, ser explicada. Porque ela é tão clara. Ela é tão clara que um povo ali que só pensava na sua própria vida, cuidava da sua própria casa, e a gente hoje está tendo bastante tempo de cuidar da nossa própria casa. Como que está o reino de Deus agora na sua vida? Como que está o reino de Deus? Como está Deus? Deus nos chama para uma reflexão, para que venhamos reavaliar o nosso relacionamento com Ele, os nossos momentos de oração, de leitura da palavra. Talvez esse momento de pandemia, sabe, com esse nosso isolamento social, com esses momentos que nós somos obrigados a ficar em casa, servem também, como diz ali John Piper, porque as redes sociais elas servem, Facebook, Instagram, servem para que sejamos indesculpáveis quando chegarmos diante de Deus e falarmos que não tínhamos tempo para orar, para ler as Escrituras. Talvez esteja servindo para isso. Olha onde seu caminho tem te levado. Considerem o que tem acontecido com vocês. Talvez você tenha plantado muito e colhido pouco. Talvez exista uma insatisfação muito grande no teu coração. E essa insatisfação é porque você tem gastado sua força, seus recursos, sabe, naquilo que não pode satisfazer as suas necessidades. Não pode satisfazer o desejo do seu coração. Um grande desafio, uma grande reflexão para mim e para você é que nós venhamos considerar, buscar o Senhor em primeiro lugar, sua justiça, o seu reino, sabe, investir na obra, que isso seja premissa, isso seja prioridade na nossa vida. Então que Deus complete essa mensagem no seu coração. Como lição de casa, releia esse texto. Leia o capítulo 2 e deixe Deus ministrar no seu coração. Ele está te chamando para refletir. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.